Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, né, acho que as turmas do terceiro e quarto ano, sou professora de História, estou substituindo a professora Angelita, e fui convidada, então, para falar hoje, né, nesse dia de mobilização, e eu sugeri a Ruth que a pauta fosse democracia, né? Falar um pouco sobre democracia no Brasil. Afinal de contas, os historiadores, a história, né, os historiadores criaram um grupo, né, historiadores pela defesa da democracia. E o que a maior parte dos historiadores fala é que isso pode ter sido interpretado como um golpe, né, à democracia, à recente democracia brasileira, né. Então, eu preparei uma fala para falar um pouquinho sobre democracia no Brasil, sobre história, né, do Brasil. Qual é a questão? O professor Valmor sempre fala, né, na sala dos professores, que o problema do momento atual é a falta do conhecimento da história. E eu acredito que isso tem, no fundo, uma verdade. Qual foi a concepção de história que por muito tempo se teve? Que a história ela teria uma função, né? Todo mundo já ouviu aquela frase de que a história serve para você conhecer o passado, né? Para saber o futuro, porque a história se repete. Isso é uma concepção de história bastante antiquada, né? Hoje a gente pensa a história muito mais como o presente, né, pensando o presente e pensando história sob duas formas principais, né, questionamento e crítica, né. A história ela vai servir para você questionar, e questionar mesmo, né, criar um questionamento em cima de alguma questão, de algum fato, de algum dado, e criticar, né. Esse movimento, né, da crítica e do questionamento, ele vai se completar, né? Para ter crítica, você precisa questionar, e para questionar, você precisa criticar. Então, eu acho que, nesse sentido, a história ela vai nos ajudar, né, a compreender melhor o presente, a sermos um pouquinho mais críticos, né, em relação ao mundo, né, que a gente vive, a nossa situação no mundo. E, pensando nisso, eu criei esse título, né, mais como uma provocação, né, a descontinuidade democrática brasileira. Por que descontinuidade, né? E aí eu vim nessa ideia, né, do questionamento, pensando, então, dois questionamentos fundamentais. Para a gente pensar um pouquinho e compreender um pouquinho. Primeiro questionamento, né? Quais foram os períodos, né, de fato, de continuidade democrática no Brasil? E aí a gente está falando já de Brasil República, né, de 1889 em diante. E um segundo questionamento, né? Quais foram os períodos de ruptura democrática, né? Eu estou trabalhando aqui com duas ideias muito utilizadas na história, que é a ideia da continuidade e da ruptura, né? Nós teremos, ao longo de toda a história, momentos de continuidade, seja política, seja econômica, seja social, e momentos de ruptura. O que a gente pensa que pode estar ocorrendo agora, né, nesse momento crítico aí com o impeachment da presidenta Dilma, que é um momento, de repente, de ruptura, né, desse país que vem vindo, né, nessa democracia, nessa coisa toda, desde 89. E pensando nesses dois questionamentos, eu elaborei ontem assim, uma linhazinha do tempo, né, para a gente ter mais ou menos uma ideia. E eu coloquei aqui alguns movimentos que, na minha opinião, são movimentos para a gente pensar um pouco essas duas ideias, né, de ruptura e de continuidade na história da democracia brasileira. E aí eu sinalizei ali vários pontos. E dá para ver que nesse período aí, mais ou menos de 120, 130 anos,
desde a proclamação da República, a gente tem ali uma série de momentos em que, de alguma forma, o status quo ali da política ele vai ser questionado, né? A história brasileira ela vai trazer muitos dados nesse sentido. E aí a gente pode começar questionando a própria chegada da República, né, em 89. Né? A proclamação da República, que na verdade já começa como um golpe, né, contra o Império. Um golpe dado pelos militares em 89, né, Deodoro da Fonseca, sobretudo, e Deodoro levanta, né, naquele fatídico 15 de novembro, lá de manhã cedo, da sua cama, sem saber ao certo, né, se ele ia ou não intervir politicamente. Né? O fato é que ocorre, né, vai ocorrer, então, essa derrubada do Império, e vai passar a ser chamada de proclamação, né, da República. Isso vai ser uma construção de discurso efetuada depois pelos republicanos. Né? Tem um ótimo livro que vai falar sobre isso. O título é A Formação das Almas, né? Um livro do historiador chamado José Murilo de Carvalho, e ele vai contar toda essa história, né, da construção do regime republicano, né, do hino nacional, da ideia de república, né, que aqueles homens lá do final do século XIX querem construir, do ordem e progresso na bandeira, né, que virou agora o lema do atual governo, né, quer dizer, um lema lá do século XIX, super antiquado, e ele conta um pouquinho sobre isso. E a proclamação ela já vem como se fosse um pedido do povo, né? O povo está clamando pela República. Mas que República é essa, né? O primeiro governo republicano já vai ser um governo militar, né? Um governo que, em alguns momentos, ele vai ser chamado de bastante radical e pode estar se aproximado de uma ditadura, né? Sobretudo o final ali do governo Deodoro da Fonseca, início do governo Floriano Peixoto. Né? O Congresso é fechado, vai ter uma série de radicalismos, uma série de problemas. A proclamação da República, né, essa chegada da República, né, e de uma pretensa democracia no Brasil, vai ser muito mais um movimento de elites. Né? Vai envolver aí uma troca de elites econômicas, né, daquela elite cafeeira do Rio de Janeiro, daquela elite ainda açucareira lá do Nordeste, que vai acabar sendo substituída por uma elite paulista. Né? Então, ela vai se girar muito mais em torno disso do que de uma questão democrática propriamente dita. O primeiro presidente civil que vai vir depois, né, o Prudente Moraes, vai ser um paulista, e vai ser um grande momento, né, em que os paulistas vão conseguir, finalmente, chegar à presidência do Brasil. E daí em diante, então, vai vir a Primeira República, né, que é muito conhecida pelos livros didáticos, né, com aquela história da República do café com leite, né, da alteração entre Minas e São Paulo, né, no governo do país. Mas que democracia é essa, né, dessa Primeira República? Ela é uma democracia muito ingênua. Né? Quem é que vota na Primeira República? Homens, em sua maioria brancos, homens que sabem ler e escrever e homens que têm posses. Isso vai ser uma parcela bastante reduzida desse Brasil aí de início do século XX. Então, ela já é, por si só, um período democrático que a gente pode questionar um pouco. Né? Eu acho que no nosso peso ali das questões, né, de quais períodos temos continuidade e quais períodos temos ruptura, acho que essa República Nova, essa Primeira República aqui, ela fica no meio do caminho. Né? Não é um período assim de grande democracia. Né? O período seguinte vai ter Revolução de 30, né? Quando a elite política e econômica do Rio Grande do Sul vai tentar chegar ao poder pela via da presidência. Né? Getúlio Vargas vai fazer uma campanha, tem o seu vice, que é o João Pessoa. João Pessoa vai ser assassinado, né? Por isso o nome da capital da Paraíba, né, em homenagem. E Vargas vai perder a eleição. Né? Diz a lenda que, a cada voto que o Vargas recebia, 3 eram computados para o candidato de São Paulo, que era o Júlio Prestes.
Júlio Prestes vai ser declarado vencedor das eleições, Getúlio Vargas vai armar aqui no Sul, né, com apoio militar, uma confusão e vai partir em direção ao Rio de Janeiro, depondo, então, o atual presidente, que era o Washington Luiz. Dá-se a Revolução de 30. E aí a gente vai iniciar a Era Vargas. A Era Vargas também vai ser um período em que essa democracia ela praticamente não vai existir, né? Vargas chega ao poder por vias da Revolução de 30. Em 34, ele vai ser eleito presidente de forma indireta pela Constituinte, né, pela Assembleia Constituinte. Em 37, vem o golpe do Estado Novo, com auxílio, né, de lideranças militares aí, em torno daquela confusão toda da ameaça comunista, né, tudo aquilo, vai vir o golpe do Estado Novo. E até 45, Vargas, então, vai ser ditador do Brasil. Então, aqui a gente já acumula mais uns 15 anos aí, né, dessa república que foi proclamada lá em 89, que ainda não está, assim, bem certa, né, sobre os seus destinos serem ou não democráticos. Vargas vai ser constrangido, né, no final aí de 1945, Vargas vai ser constrangido a abandonar o poder, né? Os militares, aqueles que o apoiaram em 37, sobretudo o Góes Monteiro e o Eurico Dutra, vão convidar Vargas, né, constrangê-lo a sair do poder. E 46, então, vai vir novas eleições, vai vir uma nova Constituinte, uma nova Constituição. E vem um presidente militar, o Eurico Dutra. De 46 a 50, talvez a gente tenha ali um períodozinho tranquilo, né? A partir de 50 em diante, até o golpe em 64, nós já vamos ter uma confusão assim politicamente muito grande nesse Brasil, né? 54, Vargas, né, vai ser eleito novamente presidente, dessa vez pela primeira vez, né, eleito com votos. Diz Vargas, né, que retorna, né, nos braços do povo, né, a presidência, e ele será muito pressionado, né, culminando, então, essa pressão toda exercida, né, sobre Vargas, vai culminar em 54 com o seu suicídio, né? Por que Vargas se suicida, né? Está havendo ali uma série de pressões, né, políticas muito fortes, e o caminho que estava se desenhando para Vargas era, novamente, uma renúncia, né? E provavelmente ele não poderia aceitar, né, pela segunda vez, ser retirado do poder. Depois de Vargas, né, depois da deposição, depois do suicídio, perdão, em 54, ficou ali um pouquinho pequenininho, né? Mas em 55 foi eleito o presidente o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino também vai ter muita dificuldade para ser empossado como presidente. Embora o Juscelino tenha garantido a maioria dos votos, né, na eleição, uma parcela da oposição, e na época a gente estava falando de um partido chamado UDN, esse partido ele foi criado ali em 46, depois com o retorno, né, da normalidade democrática, e foi um partido de oposição muito forte, né? A UDN depois vai fazer parte ali com outro nome, né, na ditadura militar, e depois vem vindo, né, um partido assim muito conservador, muito ligado aí a essas questões políticas bem complicadas. E o Juscelino quase que não assume, né, embora tenha ganhado a eleição, embora tenha garantido a maioria dos votos, Juscelino, então, também vai ser constrangido, né, e a sua posse vai ser garantida por uma junta de militares, né, militares que, nesse período, estão divididos, né, entre apoiar ou não Juscelino, né, e uma parcela, então, vai apoiar Juscelino e ele vai conseguir ser empossado presidente. E aí a gente tem 61, né? O que me intriga um pouco no ensino da história é que, se você colocar, né, ontem eu estava fazendo essa pesquisa, né, para ter uma ideia, você colocar linha do tempo no Google, né, Brasil República, e ele me dá uma linha do tempo muito lindinha, assim, né, que de 46 a 64
ele vai chamar de República Populista. E é uma linha do tempo tosca, porque ela não vai mostrar, ela não mostra, eu encontrei várias assim no Google, né? Ela não mostra esses problemas políticos todos que estão ocorrendo durante esses 20 anos aí, e que vão ser quase que um prenúncio de 64. Né? 64 não vem por acaso. Né? A ditadura militar ela não chega de repente, né? Ela vem vindo. Então, de repente, a gente poderia chamar essa dificuldade do Juscelino aí de chegar a presidente como assim uma antevéspera do golpe. Né? Com certeza, a véspera foi 61, né? Quando o Jânio Quadros, que havia sido eleito presidente em 60, vai renunciar, e quem vai assumir é o João Goulart. João Goulart é um político aqui do Sul, né, com ligações com a família do Brizola. João Goulart ele já era conhecido porque ele tinha associações com a esquerda, ele tinha associações com o movimento sindicalista. Então, os militares já não eram assim muito com a cara do Goulart. E o Goulart ele já vinha com umas propostas de cunho social muito interessantes para aquele Brasil dos anos 60. Que Brasil é esse? Né? Isso é um Brasil que está carregando uma massa gigantesca de analfabetos, isso é um Brasil que carrega uma massa de gente pobre, isso é um Brasil que tem um atraso estrutural, né, bastante interessante nesse período dos anos 60. Ele é um Brasil que ele precisa de reformas. Ele precisa de reformas pontuais. Né, pontuais. E o Jango, né, o João Goulart, ele vai vir um pouco com esse espírito reformador. Né? Por ser conhecido, né, já pelos militares, o que vai se fazer? Né, para garantir que ele seja empossado como presidente, duas coisas vão acontecer. Né? A primeira, vai se trocar o regime. Né? Então, o Brasil, que era até então presidencialista, vai virar parlamentarista. Isso vai ser, o Congresso vai votar em 61, então, para que ele possa assumir a presidência. E o segundo momento é a legalidade, que vai ocorrer aqui no sul do Brasil, né? Capitaneada pelo Brizola e pelo Terceiro Exército, que vão garantir também a posse, então, de João Goulart como presidente. Havia uma parcela muito grande, né, de uma elite econômica que não queria a posse de Goulart e também de uma parcela muito significativa das Forças Armadas, né, que não queria a posse de Goulart. Qual era o medo? O medo do comunismo. Né? Essa sempre foi uma das grandes desculpas, né? O medo do comunismo, porque o Brasil vai ser comunizado. Né? E é muito interessante, porque ainda hoje nós estamos ouvindo esse tipo de coisa. Né? O Brasil vai ser comunista, o Brasil vai virar Cuba. Ainda hoje a gente está ouvindo isso, né? E ainda não viramos, né? Estamos aqui. Então, acho que é só um medo mesmo. Depois que o Jango assume como presidente, ele vai conseguir, né, através de uma série de reformas, trocar de uma série de tratados políticos, aí ele vai conseguir reverter o regime novamente para presidencialismo, isso em 63. E aí ele vai começar a propor, junto ao Congresso, algumas reformas mais pungentes assim, né, para o Brasil. Então, ele vai entrar com uma reforma, com uma ideia de reforma agrária, vai entrar com uma ideia de reforma de educação, vai entrar com uma série de reformas econômicas. Qual é o objetivo? É modernizar esse Brasil. Né? Esse Brasil, novamente, que é aquele Brasil de analfabetos, aquele Brasil de concentração de renda, aquele Brasil que tem sérios problemas financeiros, porque em 63, 64, a gente está com uma crise econômica muito grande, e acontece isso. Né? Vai vir o golpe militar. Né? Em março de 64, hoje a gente diz na história que ele foi um golpe civil-militar, né? Porque o João Goulart, na verdade, ele foi derrubado pelo Congresso, né? Pelo Poder Legislativo, que
no início ali de abril, dia 2 de abril, se não me engano, declara vaga o cargo de presidente. O João Goulart havia saído do Rio de Janeiro, estava em Porto Alegre, e a Câmara vai declarar que o cargo de presidente foi vago e vai declarar como presidente, então, o presidente da Câmara. E aí vai se iniciar mais um período de exceção nesse Brasil. Se nós voltarmos e pensarmos aqui, bom, a gente teve a Primeira República ali, que é uma democracia meio cambaleante, depois vem 15 anos de Era Vargas, depois de 46 ali a 64, nós temos uma série de problemas políticos que estão ameaçando, né, uma possível continuidade democrática, e em 64 nós temos, finalmente, um golpe. E aí vamos amargar mais 20 anos sem eleições diretas, sem representatividade legislativa, sem uma série de questões, né? A questão da censura, tudo isso que vai impactar e caracterizar, né, o período de 64 a 84 como uma ditadura. E aí nós entramos no que a história vai chamar de Nova República, né? O pós-ditadura. E aí eu vou acenar, né, indo já aí para os finalmente, e aí eu vou acenar para outra questão, que vão ser os sucessivos pedidos, né, de impedimento dessa nossa nova democracia. Então, eu coloquei aqui, né, se a gente for colocar numa balança, né, os períodos em que nós temos uma democracia de fato e os períodos que nós temos regimes de exceção ou uma falta de democracia, a coisa vai ficar ali meio que equilibrada. Quer dizer, então nós temos 130 anos aí como república e nós ainda não conseguimos segurar bem essa ideia aí de democracia. E aí o que nos leva à segunda questão, né, que eu pensei. Qual é a coisa, né? Se a gente pensar, né, que em 92 nós impedimos, né, o nosso primeiro presidente, né, queira ou não, Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito por eleições diretas, né? A chapa anterior, que era Tancredo Sarney, havia sido eleita pelo Congresso, junto da Constituinte. Quer dizer, Collor, que vai ser o primeiro presidente eleito democraticamente, foi impeachmentado. Tendo razão ou não, foi impeachmentado. A partir do Collor, a gente vai ter um sucessivo, expressivo pedido de impeachment na Câmara. Eu pesquisei na internet, não encontrei dados assim 100%, eu encontrei uma estimativa de 150, encontrei uma estimativa de 130, eu fui levantando, né? A Câmara tem arquivado, né, todos os pedidos, né? Quando tu entra, é um pedido formal, né? Tu entra e a Câmara vai arquivar esse teu pedido, né? Fica lá guardadinho. E aí, Itamar Franco, né, que foi o sucessor do Collor, recebeu 4 pedidos, né, de impeachment. O Fernando Henrique recebeu 17, a maioria deles no segundo mandato. Porque o segundo mandato do Fernando Henrique foi um mandato bem complicado, né? O real começou a entrar numa crise econômica muito séria, veio a desvalorização do real, veio uma série de denúncias de corrupção, né? Teve o escândalo dos bancos, teve o escândalo das privatizações, o governo Fernando Henrique é recheado de escândalos. E ele teve 17 pedidos. E aí, de repente, né, do Fernando Henrique para o governo Lula, a gente já tem quase que o dobro ali de pedidos de impeachment. E do Lula para Dilma, nossa, nós temos de novo o dobro disso. Quer dizer, o que está acontecendo nesse país que, em 12 anos ali, você tem uma escalada nesses pedidos de impedimento. E aí eu volto a perguntar, né, como que nós caracterizamos, né, uma continuidade democrática no Brasil frente a tantos pedidos, né, de impeachment? E aí qual é a questão, né?
ok, né, o impeachment ele é previsto, ele é um direito constitucional, dentro de uma democracia, né, em que o povo pode eleger os seus representantes, ele também vai ter o direito, né, de retirar os seus representantes, ok. Né, nós não estamos aqui questionando, né, esse direito do impeachment. Nós estamos nos perguntando por quê. Né, por que se observa um fluxo muito maior desses pedidos, né, de impeachment a partir do governo Lula. Né? E a questão que os historiadores têm pensado muito, né, e falado muito é o aumento do conservadorismo no Brasil. Né? Poderia haver uma ligação, né, entre esse aumento do conservadorismo no Brasil e esse momento que a gente está vivendo. Né? Esses seguidos pedidos, né, de impedimento, sobretudo a partir do governo Lula. Mas o que é conservadorismo? Né? Não estou entendendo. Conservadorismo vai vir lá da Revolução Francesa. Né? Quando a Revolução Francesa vai vir com os seus ideais, né, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, toda aquela coisa, o iluminismo, tudo aquilo, uma parte da sociedade vai responder com o conservadorismo, com ser conservadora, em não aceitar esse tipo de coisa. O conservador, né, ele não gosta de mudança. Ele não quer transformação e ele não quer mudança. E o que é justamente o governo Lula? A partir do governo Lula vai ser um governo de transformação. Ele vai trazer, em alguns pontos, e aí a gente vai ser obrigado, né, a destacar a questão social, ele vai trazer, sim, transformações e modificações. Isso vai impactar de uma forma positiva ou negativa, isso vai acabar impactando. Então, qual é a questão? A história pensa que estamos enfrentando, né, um crescimento, né, de conservadorismo, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas no Brasil, principalmente, né, que o Brasil é o nosso país, né, onde a gente vive, onde a gente pensa, e aí a gente é convidado, né, a criticar e a questionar, né, o porquê dessas coisas. E esse conservadorismo, ele vai estar ali representado no nosso Congresso Nacional, que foi o congresso mais conservador eleito aí desde 64. Ou seja, nós, né, elegemos um congresso cujas bancadas principais vão ser, né, a bancada da bala, a bancada do boi do agronegócio e a bancada evangélica, a bancada religiosa. Estamos nos encaminhando para um momento de muito conservadorismo. Né? E ele está se refletindo aqui nessa nossa política atual. Quer dizer, sucessivos pedidos de impedimento de presidentes, a maior parte desses pedidos foram, né, e são arquivados porque eles carecem, de fato, né, de uma base para que ocorra esse processo. Você impedir, né, o mandato de um presidente, isso é uma coisa muito grave, porque, afinal de contas, você está inserido ali, aquilo ali tudo tem um processo. Né? Foi feita a votação, quer dizer, foi feitas as eleições, existe todo um processo para que aquela pessoa esteja ali. E pensamos que, né, uma das causas, né, desses pedidos, né, desse crescente dessa coisa, foi o conservadorismo político. Certamente que a nossa democracia ela ainda tem muito, né, a crescer. Eu penso que no Brasil nós temos um problema muito sério, né, em relação à política. Nós não formamos cidadãos que pensam politicamente. Penso eu, né, aqui pensando eu, né, como Fernanda, historiadora e pesquisadora, né, pensando que talvez isso tenha sido um reflexo, né, da ditadura. Essa geração atual que está aqui, né, os meus colegas professores, os colegas servidores, quer dizer, essa geração atual aqui é a geração da ditadura. É a geração que não tinha
DCE na universidade, é a geração que não tinha grêmio na escola, é a geração que não tinha representação estudantil, é a geração que não podia discutir política em sala de aula. Então, eu acho que talvez isso tenha, de alguma forma, impactado nesse Brasil de hoje, né? Essa falta de discussão, né? Essa falta de aprendizado. E reforçando, né? A história ela serve, né, para que a gente pense um pouquinho sobre o presente, né? Esclarecendo o presente, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado. E sempre olhar para o passado com essas duas regrinhas básicas, né? Questionar e criticar, né? Com isso aí, vão ser as duas ferramentas com as quais vai se conseguir construir um bom conhecimento, né, e uma boa ideia do presente. Dando continuidade, né, às nossas discussões aqui, a Dani vai falar, então, sobre o projeto da Escola Sem Partido, né, que é mais uma face, né, desse nosso problema conservador na política e tal, e que está querendo trazer novamente esse debate para dentro de sala de aula. Obrigado, gente.